Se você tem um negócio ou está querendo começar, mas não sabe o quanto precisa vender para começar a ter lucro, ou o quanto vender para não ter prejuízo, ou se você não faz ideia de como controlar as suas finanças e colocar as metas certas, você precisa ver esse vídeo até o final que eu vou te ensinar. Oi, eu sou Deise Silva e quem está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já deixa o like para não esquecer, porque esse vídeo está muito bom, prático e simples. Eu convido você também a se inscrever aqui no canal, assim o YouTube vai te recomendar bons vídeos desse tema e isso também me ajuda bastante. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e ficar ligado nos vídeos que vem por aí. Toda semana temos vídeos novos de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal para te ajudar a crescer na vida e nos negócios. Se tem uma coisa que muitos empreendedores erram, principalmente os iniciantes, é na hora de calcular o lucro. Inclusive, muitos fazem o cálculo do lucro diminuindo o preço do produto pelo custo. E por isso acham que tem lucro em todas as vendas, que o lucro já vem em cada produto vendido. Mas não é bem assim. Eu já fiz um vídeo ensinando a calcular o lucro corretamente, vou deixar aqui no card. Mas hoje eu quero te ensinar a calcular o ponto de equilíbrio, que é quando você fatura o suficiente para pagar todas as despesas e custos. E o seu negócio fica no 0 a 0. Nem lucra, mas também não tem prejuízo. Ou seja, a quantidade mínima de vendas ou faturamento que você precisa ter para não ter prejuízo e a partir daí começar a ter lucro. E todo empreendedor precisa aprender a fazer esse cálculo. Mas por que você precisa aprender a fazer esse cálculo? Porque aprender a calcular o ponto de equilíbrio traz muitos benefícios e é muito importante para você saber se o negócio está sendo viável, se está dando lucro, saber a quantidade mínima a vender para não ter prejuízo e saber colocar metas de vendas para aumentar a lucratividade. E é claro, vocês que estão acompanhando os vídeos aqui do canal vão aprender a controlar direitinho o seu financeiro. E assim, por saber como estão indo, vão poder ter melhores estratégias e tomar melhores decisões. Porque além de ter boas estratégias e ter um ótimo produto ou serviço para vender, você precisa ter uma boa gestão financeira e também fazer alguns cálculos. E eu quero passar isso de uma forma mais simples, objetiva e possível de vocês fazerem no negócio de vocês, no dia a dia. Para você entender bem o cálculo e a importância dele, eu vou te dar um exemplo para facilitar o entendimento. Vou dar um exemplo de padarias. A padaria 1 vende 30.000 unidades de pães a um preço unitário de 50 centavos. Então ela tem um faturamento de 15.000. O custo unitário mais os impostos é 20 centavos por pães. E o custo total então é R$6.000. 20 centavos vezes os 30.000. Os custos fixos mais despesas dessa padaria é R$5.000. Então, o lucro dela é de 4.000. Então, no cálculo do proprietário da padaria, ele fez o seguinte: ele dividiu o lucro de 4.000 pela quantidade de pães vendidos de 30.000 e deu 13 centavos. Então, para ele, a lucratividade unitária foi 27%. Então, toda vez que ele produzir 30.000 pães, ele tem a lucratividade esperada de 4.000. Vamos supor que esse empresário também tem uma outra padaria, a padaria 2. Só que a padaria 2 vendeu 20.000 unidades de pães ao mesmo preço unitário de 50 centavos, então ela faturou 10.000. O custo unitário também é o mesmo, 20 centavos, então o custo total dela é 4.000. E os custos fixos mais despesas também é o mesmo, 5.000. Então, o lucro esperado, se o lucro unitário dele fosse realmente os 13 centavos que o dono da padaria calculou, ele esperaria então nessa padaria ganhar 2.666,67 de lucro, que seria os 13 centavos vezes os 20.000 pães. Mas não é isso que acontece. Quando a gente faz o cálculo, tirando o faturamento menos o custo total, menos o custo fixo mais despesas, o lucro que deu aqui nessa segunda padaria foi R$1.000. 5 centavos de lucro unitário e a lucratividade unitária aqui já baixou para 10%. Sendo assim, esse empreendedor vai pensar:
tá errado, tem alguma coisa errada nessa padaria, porque essa padaria não dá lucro igual a outra. Mas o que aconteceu foi que mesmo ele tendo padronizado a produção, as duas gastando a mesma massa para fazer os pães e tendo o mesmo número de despesas fixas, ele não considerou que até X quantidade de pães ele não tem lucro. Ele apenas paga as suas despesas e custos fixos e o custo dos pães. E só a partir daí é que ele vai começar a ter lucro. E quanto mais ele vender, mais lucro vai ter. E o contrário também acontece. Vamos supor que ele tem uma terceira padaria. Se ele vender nessa terceira padaria 50 mil unidades de pães a 50 centavos, ele vai faturar 25 mil. O custo unitário a gente vai considerar os mesmos, de 20 centavos, então o custo total dele será 10 mil. Custos fixos vamos considerar os mesmos, de 5 mil. A lucratividade esperada aqui, se ele estivesse considerando os 13 centavos de lucratividade por unidade, seria 6.666,67. Mas o lucro total dele foi de 10 mil reais, que foi os 25 mil de faturamento, menos o custo total de 10 mil, menos os custos fixos mais despesas de 5 mil. Lucrou então 10 mil. O lucro unitário ficou a 20 centavos, 40% de lucratividade de acordo com os cálculos do empreendedor. Quanto mais ele vende, maior a lucratividade. Mas isso não é só pelo faturamento ser maior. É porque ele já pagou os custos fixos do negócio desde o ponto de equilíbrio. Então agora, quanto mais ele vender sem aumentar as despesas, mais vai lucrar. E quanto menos vender, menos vai lucrar. Isso acontece porque as despesas fixas são uma linha reta. Já os custos, eles sobem de acordo com a quantidade vendida ou produzida. Igualmente, as receitas ou faturamento também crescem. No ponto de equilíbrio, ele zera, não tem prejuízo e nem lucro. A partir daí, o lucro começa a acontecer, pois já pagou-se as despesas fixas e também os custos, e só vai aumentando esse lucro, porque as despesas fixas estão pagas. Já abaixo do ponto de equilíbrio é o prejuízo. Claro que os custos continuam, como eu falei, os custos sobem também de acordo com a quantidade vendida, mas a receita já cresceu o suficiente para que pague todos os custos que venham depois do ponto de equilíbrio e ainda tenha essa margem aqui que é o lucro. Então vamos calcular o ponto de equilíbrio. O cálculo é simples. Ponto de equilíbrio é igual aos custos fixos divididos pela margem de contribuição unitária. Então vamos calcular essa margem de contribuição, que também já expliquei em outro vídeo, que é o valor que paga os custos e que muitos confundem com o lucro. Margem de contribuição unitária é igual a preço de venda menos os custos variáveis. Nesse caso, é 50 centavos, que é o preço de venda, menos 20 centavos, que é o custo variável, que é igual a 30 centavos. E o ponto de equilíbrio contábil é igual a custos fixos, nesse caso nosso 5 mil, dividido pela margem de contribuição que calculamos de 30 centavos, então é igual a 16.667 unidades. Vendendo essa quantidade, mantendo o preço, custos e despesas, vamos ter zero de lucro. Certo? Ótimo! Mas ninguém quer ter zero de lucro. Então vamos calcular uma meta de venda e saber quanto vender para ter um lucro desejado. É bem simples, é só calcularmos acrescentando o valor do lucro desejado. Assim, ponto de equilíbrio econômico é igual a custos fixos mais lucro desejado dividido pela margem de contribuição. E o ponto de equilíbrio econômico nesse caso é igual aos custos fixos de 5 mil mais o lucro desejado. Nesse caso, coloquei 15 mil dividido pela margem de contribuição de 30 centavos é igual a 66.667 unidades, que vai dar 15 mil de lucro, mantendo as mesmas condições. Então essa quantidade de vendas seria a nossa meta de 66.667 para lucrar
R$ 15.000 desejados. Claro que eu fiz da forma mais simplificada para ajudar vocês a refazerem esses cálculos aí no negócio de vocês, considerando que teria essa capacidade de aumentar essa produção sem aumentar as despesas fixas. Agora eu espero que vocês já saibam como calcular o ponto de equilíbrio e como colocar as metas corretamente e consigam trabalhar para não ter prejuízo. Eu espero que tenha ficado bem entendível. Comentem aqui para mim o que acharam desse vídeo e comentem também o que vocês esperam ver aqui no canal. E deixem um like. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.